Esta ilustração mostra diferentes tipos de reparos. Normalmente existem 3 tipos de reparo, dependendo da área a ser pintada: reparo leve, retoque e reparo de peças por setor e pintura geral. Pequenos danos como riscos, lascas causadas na pintura de acabamento apenas podem, algumas vezes, ser corrigidos por retoque com pincel ou polimento, sem a utilização da pistola de pintura. O reparo de peças pode ser feito pela pintura de retoque ou pela pintura por setor. A pintura de retoque é adotada para reparo de riscos relativamente pequenos e danos de pequenas proporções, onde se aplica a pintura gradual. Os danos de grandes proporções, tais como danos causados nas portas ou capô, adota-se o método de pintura por setor, onde as peças são pintadas por completo. Na mudança da cor da carroceria ou quando houver muitos locais danificados, adota-se o sistema de pintura geral. Antes de iniciar-se a repintura, deve-se realizar a verificação da camada da pintura antiga. Normalmente, como pode ser visto, utilizando-se o teste de solvência ou o teste de dureza. Com o uso da ponta de lápis, fica muito fácil realizar esta avaliação. O teste de solvência consiste em passar um pano embebido em thinner sobre a camada de pintura antiga. Se ela dissolver, deve-se remover completamente essa camada antiga. E se a remoção com thinner não for possível, deve-se procurar lixar a camada de pintura antiga antes de iniciar a repintura. Antes de iniciar-se a pintura, o veículo deve ser lavado, principalmente ao redor das rodas, pois há possibilidade de aparecimento de poeira quando da pulverização. Os pneus devem ser lavados com escova. Para obter um acabamento perfeito, recomenda-se a remoção das peças tais como para-choques, frisos, espelhos e maçanetas, principalmente ao utilizar a secagem por aquecimento. Deve-se remover peças plásticas ou partes sensíveis ao aquecimento. Quando houver danos profundos na camada de pintura antiga, ou quando a deteriorização da pintura for muito acentuada, sugere-se a remoção da camada da pintura antiga utilizando-se o removedor, ou o processo de lixamento. Vejamos em primeiro lugar o processo da remoção da camada de pintura antiga com a utilização de removedor. Deve-se executar o mascaramento da área que não vai ser removida, a fim de evitar o contato com o removedor. Não se deve fixar a fita de mascaramento nos limites da área onde se pretende remover a pintura antiga. Recomenda-se a colagem da fita de mascaramento cerca de 2 a 3 centímetros dentro desta área. Para que haja boa infiltração do removedor, pode-se utilizar a lixa grossa. O removedor deve ser aplicado com pincel. Terminando a aplicação em toda a área, deve-se aguardar para que haja ação do removedor. Quando a camada de pintura amolecer e se desprender da camada da superfície metálica, utilize a espátula de metal para a remoção total da camada de pintura antiga. Quando não for possível a remoção completa de uma vez, deve-se aplicar novamente o removedor. Terminada a remoção total da camada de pintura antiga, deve-se limpar completamente os resíduos formados pelos restos da camada de pintura antiga, utilizando-se a estopa. E como na composição do removedor existe um elemento químico constituído de parafina, deve-se desengraxar a superfície metálica com pano embebido em solvente. Por fim, nas áreas onde não foi possível a remoção da camada da pintura antiga por meio de removedor, tais como as laterais, as marcas deixadas pelas fitas de mascaramento podem ser removidas cuidadosamente com a utilização de lixadeira circular ou por lixamento manual. Após a remoção da camada de pintura antiga e o lixamento da superfície metálica, deve-se efetuar o desengraxamento. Para o desengraxamento total,
deve-se passar um pano limpo embebido em solução desengraxante na superfície a ser pintada, de tal modo que esta fique totalmente molhada. E antes da secagem, deve ser utilizado um pano limpo e seco na superfície para a remoção da oleosidade existente. Deve-se tomar cuidado para que os resíduos não espalhem para outras áreas, utilizando-se adequadamente os panos secos. Quando trabalhar com removedor, aconselha-se fazê-lo em ambiente bem arejado, utilizando-se os equipamentos de proteção individual, tais como máscara de proteção contra gases tóxicos, óculos de proteção e luvas de proteção apropriadas para solventes. Ao abrir a tampa da lata do removedor, recomenda-se utilizar um pano cobrindo a tampa para que o respingo do removedor não atinja a pele ou os olhos. Quando a área da pintura a ser removida for muito estreita, recomenda-se o processo de lixamento. Para o lixamento podem ser utilizadas estas ferramentas. Não é necessário aplicar muita pressão contra a superfície metálica quando for utilizar a lixadeira de disco. Utilizando a lixadeira de disco com lixa número 40, remove-se a camada da pintura antiga das regiões próximas à área danificada. Em seguida, utilizando a lixadeira de duplação com a lixa número 80, deve-se suavizar os contornos do lixamento, criando um chanfro bastante suave de largura maior que 3 cm nas camadas próximas da pintura antiga, que foram removidas anteriormente. Assim, elimina-se as marcas produzidas pela lixa número 40. Os cuidados tomados nessa fase de preparação da repintura vão influenciar bastante no acabamento final. Para aumentar o chanfro, por exemplo nas partes superiores da porta, onde são necessários os trabalhos de detalhes, recomenda-se a utilização de uma lixadeira menor de duplação. Utilizando-se uma espátula, retirar as fitas do friso e os adesivos. Os restos do material adesivo devem ser completamente removidos com o uso de fita especial. Se mesmo assim não for possível a retirada do adesivo, pode-se utilizar a lixadeira de disco para sua eliminação. Com o bico de ar, retira-se a poeira e os restos da remoção, e em seguida, faça o desengraxamento.